de capitais, e por isso que eu admiro bastante o trabalho de vocês. E o Obrigada. Alan também tem alto nível, então é uma parceria de sucesso aí que vocês têm. Obrigado, querido. Obrigada, a gente fica muito feliz, muito obrigada aí pela audiência também, por estar aqui, mas também ter a sua audiência. Bom, queria falar, são vários, né, pontos, vou começar aqui, daqui a pouco eu já passo a bola então aí pro Gani, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da aprovação do projeto, que a gente debateu bastante até ontem, né, lá aquele projeto na Câmara dos Deputados, que limita a cobrança do ICMS em 17% para os combustíveis. A gente viu, na verdade, né, a gente sabe que isso tem uma grande tramitação, ainda vai para Senado, não sabemos exatamente, né, quando isso realmente vai ser, né, ou não colocado em votação, se volta, se muda o texto ou não, enfim. Mas da forma como está, eu queria entender um pouco da sua visão e também vou aproveitar o Gani, porque eu não bati esse papo ontem com o Gani aqui, queria ouvir a opinião de vocês dois em cima desse projeto, né? Como que vocês avaliam, né? Se vocês acreditam que essa movimentação, né, já surte algum tipo de efeito num curto prazo ou não? Vamos precisar exatamente esperar aí o projeto ser realmente aprovado ou não para termos algum tipo de resultado. Vou começar com o Alexandre e depois com o Gani, por favor. Tá. A origem de toda essa discussão diz respeito aos preços internacionais dos combustíveis. Então, os combustíveis fósseis, né, é isso que nós estamos falando, oscilam como uma commodity com os preços internacionais, e aí a complicação que tem no meio é que a Petrobras, como uma grande operadora do mercado de combustíveis fósseis, não é, acaba sendo muito visada pela população por pertencer ao governo. Então a população tem uma inclinação a acreditar que a Petrobras tem culpa no preço, no aumento do preço dos combustíveis, quando na verdade se trata de uma commodity que tem que acompanhar os preços internacionais, né? Então, se nós temos variação cambial, dólar, né, se encarecendo em comparação com o real, os preços sobem. Se há escassez de combustíveis no mundo, como aconteceu com a pandemia, os preços sobem. Não é? Então, o que acaba acontecendo? Foi usado como uma guerra de narrativas a ausência de intervenção do governo federal nos preços dos combustíveis, não é? Pela classe política que é a oposição ao Bolsonaro. E ele teve que se defender nessas discussões todas para dizer, olha, eu não posso interferir na Petrobras como a Dilma fez, senão eu cometo infrações, não é? A Petrobras sofreu ações judiciais pesadas nos Estados Unidos por conta das intervenções que o governo foi fazendo aqui, não é? Então, e também aquele fato de você conter os preços administrados, você represa a inflação no primeiro momento, mas depois ela explode e descapitaliza a empresa, ela perde capacidade de reinvestir, não é? E também você faz um fenômeno perverso, que quando você contém os preços usando a Petrobras de forma artificial, você acaba dispersando esse prejuízo por toda a população, porque o governo federal vai ter que socorrer a Petrobras com tributos, que todo mundo paga. Então, por mais que os combustíveis sejam usados por todos, eles são mais usados por uma parcela da população, que não toda a população. Não é? E aí, nessa guerra de narrativas todas, o governo deu um primeiro passo no ano passado, com o patrocínio de um projeto de lei que depois virou uma lei, a Lei Complementar 192, que foi transformar a cobrança do ICMS de uma alíquota em percentual para um valor fixo em reais por litro. Porque o que o Bolsonaro estava dizendo? Todo mundo está me criticando aqui por não interferir nos preços, mas os governadores estão quietinhos no canto deles, porque conforme sobe o preço do combustível, como o ICMS é um percentual do preço de venda do combustível, os governadores ganham com isso. Inclusive, a arrecadação dos estados aumentou muito na pandemia. Então, os governadores estão fechando o comércio, né, e ainda estão ganhando com o aumento dos combustíveis. Isso é perverso, não é? Aí, o que os governadores fizeram? Eles cederam a essa pressão, não é? Congelaram o preço do ICMS num primeiro momento, né? E depois, nesse ano, foi aprovado pelo Congresso Nacional essa lei complementar que transformou a cobrança do ICMS, então, num valor em reais. Tá? E aí vários desdobramentos dessas discussões e tal, mas em princípio, com essa mudança, a oscilação dos preços internacionais dos combustíveis não vão gerar aumento de tributos estaduais. Isso foi um primeiro round
dessa briga que tem a ver com a pandemia também, não é? Bom, agora no segundo momento, o que aconteceu? O STF proferiu um julgado em dezembro do ano passado, dizendo que os estados não podem cobrar ICMS sobre itens essenciais em percentuais maiores do que as alíquotas padrão. Então, por exemplo, a alíquota padrão do ICMS é 18% em São Paulo. Para a maior parte dos produtos em São Paulo, se tributa a 18% os produtos aqui. Agora, há produtos não essenciais que a própria Constituição admite uma tributação com um valor maior. Então, cosméticos, automóveis, essas coisas todas, né? E combustíveis e telecomunicações são utilizados também pelos estados para tributação com uma alíquota maior. O que o STF disse? Pegando casos gritantes, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a alíquota do ICMS sobre combustível é 34%, né? Em São Paulo é 25%, quer dizer, é uma disparidade surreal, né? Com esse julgado do STF, uma confusão foi criada, não é? Que os estados deveriam resolver, e o Congresso Nacional mais cedo ou mais tarde, que se definir o que são itens essenciais, e a gente tem mais ou menos em mente que seriam os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes, né? E baixar a alíquota do ICMS dos estados todos do Brasil para 17%, 18%. É isso que esse projeto de lei faz. Só que o que acontece? Aproximadamente 1/3 da arrecadação dos estados diz respeito a ICMS sobre exatamente esses itens, que justamente por serem essenciais, eles não oscilam com crise, não é? Então, o que acaba acontecendo? Esse projeto de lei, quando aprovado, vai gerar perdas de arrecadação para os estados. Por outro lado, os estados não têm escolha, porque o STF diz que isso tem que ser feito. Então, nesse caso em particular, como é que eu posso dizer? O Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas obviamente que interessa para ele essa discussão, principalmente na parte dos combustíveis e dos preços em geral, porque o aumento de preços e os tributos acompanhando esse aumento de preços acaba aumentando mais os preços ainda, né? O aumento de preços em geral gera inflação. Então ele está lá como um espectador interessado, né, nesse projeto de lei, mas nisso ele não tem culpa direta. E aí, os senadores agora, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E os senadores receberam nessa semana o projeto de lei para votar. E no caso do Senado, como a representação do Senado é de 3 senadores por estados, né? Os estados têm muita influência no Senado. Os senadores respeitam os governadores porque precisam dos governadores para trocas locais, né? Trocas políticas locais, o que é normal. Né? Então os senadores são meio que representantes dos governadores, mesmo quando eles estão na oposição, né? Então, a aprovação desse projeto de lei vai ser um pouco mais difícil, ou então ela pode vir com alterações para se criar um fundo de compensação pelas perdas arrecadatórias que os estados vão ter caso esse projeto de lei seja aprovado. O que o Bolsonaro disse ontem que não quer aceitar, porque ele diz que isso aí é um problema dos estados com o STF, né? E não faz sentido o governo federal interferir nisso. Esse é o resumo da confusão toda do CNS, que está aí bem movimentado, né? E como, né, Alexandre? Bastante. Ô, Gani, você acha também aí, na tua visão, que de repente esse projeto vai acabar encontrando dificuldades de aprovação? Vai demorar a passar? Será que ainda dá tempo antes da eleição? Enfim, como que você está vendo aí tua perspectiva também sobre isso? Eu acho que ontem a sinalização dada pela Câmara dos Deputados de um fundo de compensação com abatimento de dívidas do governo federal, dos estados com o governo federal, foi uma sinalização ruim. Por quê? Porque isso foi na Câmara dos Deputados. E como o professor Alexandre trouxe agora, no Senado, a representação dos estados é muito maior. Além do que, o governo já tem naturalmente uma resistência maior no Senado para passar os seus projetos. Então, em virtude disso, acredito que se passará com alguma vantagem fiscal para os estados, alguma compensação. Eu acredito que não deveria ser assim, o estado também deveria arcar aí com parte dessas despesas, mas acho que isso será muito difícil de acontecer. Uhum. Bom, quiser fazer sua pergunta para o professor, fica à vontade, porque senão eu vou seguindo aqui. Alexandre, caso passe, e aí a gente tem algum efeito sobre a inflação,
A gente calcula mais ou menos 1,5 pontos percentuais a menos no IPCA, considerando tanto combustíveis e quanto a energia elétrica. Você acredita que pode se tornar permanente isso? Quer dizer, menor imposto para baratear os combustíveis vem para ficar ou vai ser algo transitório? Os críticos dessa medida dizem que a redução de tributos nunca chega nos preços ao consumidor, mas são pessoas que não acreditam no livre mercado. O que acaba acontecendo é o seguinte: a gente vem no Brasil com um histórico de crises, né? Eu já tenho 47 anos e desde pequenininho o que mais eu vejo no Brasil é sucessão de crises, não é? Porque mesmo num período de responsabilidade fiscal como houve na época do Plano Real, meu Deus, quem não se lembra das quebradeiras de empresas que houve naquele período? Quer dizer, a gente não tem sossego no país, é uma crise atrás da outra. E aí você tem uma expectativa legítima dos empresários de compensar perdas passadas. Então, o que vai acabar acontecendo no primeiro momento? E aí os críticos eles têm razão em parte, é que eles não contam a história toda, ou não conhecem a história toda, não é? Ou não acreditam na história toda também. Você vai ter uma redução do preço dos combustíveis, você vai ter uma redução da tributação dos combustíveis capaz de gerar uma redução do preço, mas os empresários vão segurar os preços nos mesmos níveis por algum tempo, para se compensar das perdas da pandemia, por exemplo. Isso é natural, né, que vai acontecer. Mas, obviamente, que no ambiente de livre mercado, nós temos postos de combustíveis à vontade aqui no Brasil, né, distribuidoras, um mercado um pouco mais aberto. Então, no médio prazo, com a competição, sempre você vai ter alguns empresários dispostos a ganhar um pouco menos para ganhar um pouco mais de mercado. Obviamente que a redução de preços virá, não é? E aí é por isso que há essa projeção que você calculou aí da redução de 1% na inflação, que é muita coisa, não é? É muita coisa. Então, assim, esse é um dos temas mais difíceis de economia e tributação, né? De políticas públicas. Quem é que, de fato, assume o ônus do tributo quando você tem aumento do tributo ou quando você tem redução também, né? Quem se beneficia disso? Depende de fatores de mercado, concentração do mercado, crises que vem acontecendo, não é? Mas um efeito muito provável da redução da tributação vai ser, com certeza, a redução dos preços ao consumidor, eventualmente não no primeiro momento, mas assim que o mercado passar a funcionar de forma mais, como é que eu posso dizer? Assim que os agentes econômicos passarem a funcionar de modo mais tranquilo, né? Essa redução dos preços ao consumidor com certeza vai acontecer. E um outro efeito também, né? Para quem não acredita na redução dos preços, como você teve essa mudança do ICMS para uma alíquota em reais por litro, a oscilação dos preços internacionais não vai causar aumento dos preços proporcionais em termos de tributos, não é? Então você vai ter um incentivo menor ao aumento de preços em função dessas alterações, sim. Então, só para eu entender, né, assim, pegando bem a linha do raciocínio de vocês dois, a gente sabe que se por um lado, né, por um outro lado, os municípios já prevêem perdas de bilhões, projetam aí, né, um efeito contrário, né, como o combustível numa alta, até o Gani acabou falando exatamente um pouco sobre isso. Eu andei lendo, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o próprio ministro da Economia, o Guedes, eles criticam muito esse posicionamento por alegarem que os estados estão com os cofres cheios, né, que estão aí com esses repasses que foram feitos durante a pandemia. É um ano eleitoral que a gente também não pode esquecer que alguns candidatos a governos aí também estão tentando, né, recorrer à reeleição em alguns dos estados. Mas, né, a grande preocupação que fica, né, exatamente, quando eles falam que os cofres estão cheios, existe essa briga muito grande, ninguém vai querer perder esse repasse, né? Eles não concordam em fazer os repasses para compensar os estados. Como que vocês acabam avaliando esse embate específico dos estados, municípios aí, com o próprio governo federal, Alexandre? Olha, o que acaba acontecendo no Brasil, não é? Os estados, e alguns em particular, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, têm muitas dificuldades para fechar as suas contas. Muito em função de folha de salários e previdência
de funcionários públicos, além das obrigações constitucionais que os estados têm com educação, com saúde, né? Coisas que a Constituição determina que sejam oferecidas de modo gratuito, vamos dizer assim, mas que não é gratuito coisa nenhuma, porque é pago por todo mundo na forma de tributos, não é? Uma complicação que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos não é assim, mas aqui é, e é uma coisa ruim, né? Tem um monte de coisas ruins nos Estados Unidos, um monte no Brasil, coisas boas lá, coisas boas aqui, mas isso é uma coisa que eu estou usando com efeito comparativo para explicar o conceito. Nos Estados Unidos, se uma prefeitura quebra, problema dela. Ela que vai fazer a sua lição de casa e buscar financiamento onde tiver que buscar, aumentar tributos e tal. No Brasil, existe uma solidariedade com as contas públicas, né? De forma que se uma prefeitura quebra, ela tem o canal de buscar ajuda nos estados e os estados, quando quebram, buscar ajuda no governo federal. Muito em função de que no Brasil não é permitido que estados e municípios ofertem títulos públicos ao mercado. E isso é um privilégio do governo federal, que tem um mercado primário, secundário gigante de títulos públicos. Então, o que acaba acontecendo? Quando um estado quebra, dado que os tributos cobrados não são suficientes para fechar suas contas, ele tem que buscar dinheiro, os estados e municípios têm que buscar dinheiro no governo federal. De forma que se você pressiona os estados e os municípios com redução de tributos, esse problema mais cedo ou mais tarde volta para o governo federal. Não deveria ser assim, tá? Cada estado e cada município deveria buscar as suas próprias fontes de custeio e de endividamento, não é? Esse seria o mais racional numa federação verdadeira, mas o Brasil é uma federação fake. Você tem o governo federal ali, né? É até uma coisa preocupante, porque é um fator de desequilíbrio. É muito importante que os municípios e os estados sejam independentes, justamente para que você não tenha um ditador no Brasil, né? Então o presidente da República acaba tendo uma ascendência muito forte sobre governadores e prefeitos, porque eles estão lá diariamente pedindo dinheiro para ele. Eles não têm o socorro de buscar títulos públicos no mercado, entendeu? Então, como é que eu posso dizer? O Bolsonaro diz que está à vontade com essas reduções que estão sendo feitas na legislação do ICMS, porque o ICMS incide também muito pesadamente sobre bens essenciais cujo consumo não reduziu na pandemia. Pelo contrário, em alguns itens acabou havendo aumento de consumo, né? Alimentação, enfim, em função do auxílio emergencial e da alteração dos hábitos de consumo das pessoas também, não é? Então, os estados têm folga, sim, para suportar essas reduções, mas o que acontece? Há os débitos passados que os estados e municípios têm com o governo federal, sempre lembrando que os municípios recebem repasse do ICMS também, né? Então, quando os estados perdem ICMS, os municípios perdem também. Então, eles têm uma preocupação de custear os endividamentos passados junto ao governo federal, manter as contas em ordem, né? Ao mesmo tempo em que, durante as eleições, que governador que vai querer cortar despesas para assumir uma perda? Pelo contrário, o que eles mais querem é gastar, fazer obras e tal para ganhar voto, né? Então, essa discussão em ano eleitoral é complicada? Mas seria também fora do período eleitoral, porque historicamente os governadores e prefeitos não têm um histórico bom de responsabilidade fiscal no Brasil, infelizmente. Até porque eles são aquele filho pródigo, né? Pode ter a vida louca lá, gastar o que quiser, porque um dia vai ter o colchão do governo federal para sustentá-los. Eles têm essa certeza. E pelo fato deles terem essa certeza, eles também não têm muito incentivo para ter responsabilidade fiscal, entendeu? E sempre teve essa certeza, né, Ale? Porque no passado, quando eles podiam emitir, antes da lei de responsabilidade fiscal, os seus títulos de dívidas estaduais e municipais, muitos estados e municípios davam calote. E aí, como você bem falou, nos Estados Unidos, se você deu calote na população estadual, municipal, que seja, é um problema do estado, do município, que tem que resolver com a população local. O que eles faziam, né? Batiam na porta do governo federal, pedindo socorro, ia lá o governo federal, refinanciava a dívida, etc. e tal. Quer dizer, não acabou com isso, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela não acabou com esse problema, né? Ela só fez com que parasse de emitir os estados e municípios, mas eles continuam batendo na porta do governo federal do mesmo jeito, né? Então, aqui no Brasil tem coisas que são terríveis, né? Por exemplo, gastos obrigatórios.
Como assim gastos obrigatórios, né? Então você é obrigado a gastar em educação um percentual da sua arrecadação. Há municípios, por exemplo, eu conheci alguns no interior assim, em que o prefeito recebe repasses para educação, né? Aí não tem o que fazer na educação, até porque a quantidade de escolas está reduzindo em função da redução da natalidade, né? Das pessoas, é uma realidade no Brasil. Então o cidadão é obrigado a gastar em educação, apesar das vias públicas estarem destruídas. E aí, só que se ele não fizer isso, ele pode ser processado pelo promotor da cidade, não é? Então, o que ele faz? Ele cobre uma quadra num local que não precisaria. A gente tem estações de chuva no Brasil, mas isso não é... Aqui não é Seattle, né? Para você ter que cobrir as quadras de escola pública, por exemplo, né? Então, aí depois ele gasta com isso. No ano seguinte, sobra dinheiro de novo para a educação. O que ele faz? Faz uma segunda quadra. Né? No outro ano, tem que gastar o dinheiro. O que ele faz? Ele cobre a segunda quadra. Quer dizer, isso é terrível, porque os municípios às vezes estão endividados, mas com dinheiro empossado, com gastos obrigatórios. Isso é uma coisa. A outra coisa também é que no Brasil a gente tem o mito do recurso público infindável, né? A gente acredita que o dinheiro público não tem fim. E não é assim, né? Tem sim. E o mito também do serviço público gratuito, né? Então o que acaba acontecendo? A gente tem um racional perverso, que a Constituição Federal dá direitos para todo mundo, ao mesmo tempo que, para garantir esses direitos, obriga que os gastos sejam feitos dessa forma. Né? Então os gastos públicos tendem ao infinito. Eles não regridem nunca. E também existe uma outra coisa que é uma particularidade da democracia, e eu estudo bastante história grega, história antiga dos romanos, né? E desde que a democracia começou a surgir ali, ou a maioria passou a votar, não é? Mesmo aqueles que não têm patrimônio, o que acaba acontecendo? As pessoas que não têm patrimônio, ou que não têm meios de sobrevivência autônomos, tendem a exigir dos governantes cada vez mais almoço grátis, né? E os governantes têm um incentivo de dar esse almoço grátis porque as eleições são definidas pela maioria, e a maioria sempre é mais carente de tudo, não é? Então você gera um pacto meio que corrupto, né, entre a sociedade e os políticos, de que a sociedade elege os políticos que mentem muito, porque prometem demais sem ter dinheiro para pagar, não é? Ou então entregam demais, o que também é um problema, porque gera endividamento, não é? E aí você cai naquele círculo vicioso de estouro dos gastos públicos, mas muito em função de subsídios que são devolvidos para a população. Né? Aí você vai dizer, mas os serviços públicos são ruins. Sim, mas é que a população do Brasil é imensa. E, de fato, o nosso PIB não cresce na velocidade que os direitos crescem, entendeu? Então, no final das contas, os políticos têm parte nisso? Claro, porque eles também deveriam educar a população para explicar que esse fenômeno existe. Só que quem faz isso não se elege. Então, você acaba criando um cinismo em que a população quer destruir os cofres públicos o mais rápido possível, né? E aí gera um conflito entre gerações, porque os benefícios presentes vão ser pagos no futuro pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, né? A gente está sendo desleal com eles, e os políticos também têm um incentivo de curto prazo, que é se eleger agora, e depois a gente vê o que vai fazer. É isso que na essência acontece. Né? Ô Alexandre, eu vou aproveitar. Vou voltar aqui, vou pedir para o pessoal já colocar na tela a Kelly Cali, nossa repórter que fica lá em Brasília, sempre atenta, pegando informações, conversando diretamente ali nos bastidores com muitos, né, muitos figurões importantes. Ô Kelly, muito bom dia para você, obrigada, né, por estar aqui. Essa já seria a nossa discussão, falar um pouco mais sobre ICMS. Nada melhor, né, já de colocar aqui na roda para a gente falar sobre isso. A gente já viu aí que apesar de uma sinalização até positiva de um lado do Pacheco, né, do Rodrigo Pacheco, de buscar acelerar esse projeto aí do ICMS no Senado, a gente está até debatendo isso, né? Essa proposta ela deve enfrentar algumas resistências aí na casa. A gente não sabe exatamente quando exatamente ela se vai direto ao plenário ou não, vai passar por comissões. Eu sei que você muito aí com muitas fontes importantes, tem alguma informação aí para complementar para a gente sobre isso? Muito bom dia. Oi, Paula, bom dia a todos que acompanham a BMC News, bom dia, Gani, bom dia, professor Alexandre. Na quarta-feira, eu cheguei a perguntar, eu interpelei o Rodrigo Pacheco quando ele ia saindo da sessão aqui do plenário,
e perguntei se continuava sendo ali uma pauta, realmente uma pauta do Senado, né? Essa discussão sobre o teto do ICMS, porque, como vocês já estão discutindo, e a gente sabe, a gente já vem falando disso há alguns dias, mesmo antes do projeto começar a tramitar de fato e ir a plenário, Paula, esse teto de ICMS, a grande argumentação dos governadores é que esbarra diretamente ali na arrecadação dos cofres estaduais, que segundo, né, os próprios governadores, é o que tem mantido ali majoritariamente os investimentos em serviços públicos nos estados, né? Então, como o Senado é conhecido como a casa dos governadores, porque de fato, inclusive constitucionalmente, representa aí as unidades federativas dos estados em si, né? Eu questionei o Rodrigo Pacheco se essa, de fato, é uma pauta que vai ser levada para frente, como é que estava a discussão do 1472, que é o que cria o fundo de combustíveis, enfim, todas as soluções legislativas que estão sendo discutidas aqui nas casas para tentar reduzir aí, principalmente, o preço do combustível, né? E aí ele disse que, com relação ao fundo de combustíveis, respeita o tempo da Câmara dos Deputados, mas que estava ali tentando realmente falar com o Lira para que o Lira bote em plenário, havia um acordo entre eles lá de março, e, por outro lado, estava ainda se conversando aí sobre esse projeto, o projeto do teto de 17%. Esse projeto é interessante observar, os deputados, justamente para evitar a judicialização, o que foi que eles fizeram? Eles não fizeram um projeto, não levaram à discussão um projeto falando especificamente sobre ICMS. Qual foi a estratégia? Eles incluírem ali 4, né, entre produtos e serviços, 4 tipificações dentro da lista de produtos e bens essenciais, enfim, serviços e bens essenciais, para não ser uma discussão ali sobre tributação, na verdade, sobre ICMS. Por quê? Porque também, constitucionalmente, segundo o STF, só quem pode legislar sobre ICMS é o Senado. Então, a Câmara dos Deputados teve todo o cuidado ali de não gerar uma possível judicialização em torno do projeto, caso ele seja sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o Rodrigo Pacheco, voltando para essa discussão, ele disse que estava ali tentando costurar, que estava conversando com os senadores. Eu falei há pouco com o senador Otto Alencar, que ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, né? Uma das comissões que, caso esse projeto de lei complementar, o 1822, vá ser discutido primeiro em comissão, vai passar pelas mãos do senador Otto Alencar como presidente da comissão, porque aí, como ele é presidente, né, ele fica a cargo ali, dependendo dos acordos dos líderes partidários, e também junto com o presidente Rodrigo Pacheco, ele fica a cargo aí dessa discussão majoritária mesmo, temática do projeto para levar para frente ou não, ou empancar o projeto, né? Ele disse, Kelly, eu ainda não conversei exatamente sobre isso com o Rodrigo Pacheco nos últimos dias. Vamos lembrar que ele está em tentativa de campanha de reeleição ao Senado no estado dele, né? Vai chegar, a exceção do que tem ocorrido, ele não tem vindo, né, para Brasília. Ele vai, então, com constância. Ele vai chegar na segunda-feira, que é o mesmo dia em que deve haver reunião de líderes, conforme anunciou ontem o Rodrigo Pacheco, aqui também, depois de deixar o Senado, né? Então, tem essa discussão ocorrendo aí. Qual é o grande ponto hoje? Ninguém sabe se vai ser avocada diretamente para plenário, como foi ali na Câmara. Vamos lembrar que eles votaram um requerimento de urgência, né, os deputados, para tirar ali a obrigatoriedade de se discutir primeiro em comissão, e aí isso pode ser que aconteça aqui no Senado, ou não, vai depender dessa reunião do Colégio de Líderes. E claro, Paula, que estão ocorrendo ali diálogos em torno disso, é uma situação muito tensa, mas eu devo lembrar que desde lá da semana passada, quando a gente já vem falando sobre esse possível teto aí, de fato, de 17% de alguns produtos e serviços, incluindo combustível, né? É uma discussão que não tende a passar no Senado, porque é uma briga política entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, né? O presidente diz que tem cofre ali, estupendo, que está sobrando dinheiro. A retórica dos governadores é divergente, né? Como representantes dos governadores, é difícil que os senadores deixem passar. Então, você tem toda essa discussão política, né? Aqui na Câmara, para a gente finalizar esse assunto, aqui na Câmara, eu conversei com o líder da oposição também na quarta-feira, que foi o dia que, de fato, os deputados discutiram esse projeto, né, de lei complementar do teto, e ele disse que estava ali falando com o Elmar Nascimento, que foi o relator. Inclusive teve um relatório aprovado pelo Ministério da Economia, esse relatório aí da compensação, né, que está sendo muito discutido, porque o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que era um absurdo. Esse relatório passou pelo Ministério da Economia e foi aprovado pelo Ministério da Economia.
né? Então, eu perguntei ao líder, né, Afonso Florencio, como é que estava a discussão da oposição, se eles iam ou não aprovar. Eles disseram que iam acabar se rendendo para aprovar, como de fato fizeram, né, o texto base votaram a favor, mas que tinha uma sugestão de relatório, né, que é justamente ali trazer essa medida de compensação a partir ali de uma taxação dos lucros e dividendos. E aí eu entrei nesse assunto porque esse tema está sendo discutido, quer dizer, não está sendo discutido porque está parado, mas é um tema que está formatado em um projeto de lei aqui na Câmara, né? E a oposição defende que não vai haver uma redução de R$1,30, por exemplo, no combustível, e nem de cerca de 11% no reajuste do preço da energia elétrica, né? E estão ali argumentando que, de fato, no caso dos combustíveis, o que poderia mudar essa intervenção e gerar uma redução real de preço seria essa taxação de lucros e dividendos. Eu queria saber do Gani e do professor Alexandre o que é que eles pensam sobre essa taxação em si, se ela dá resultado, e também se esse projeto de lei ali dos 17% de teto, caso passe, seja sancionado, se ele vai dar realmente esse resultado de redução de valores, principalmente na bomba de combustível, tá, Paula? Obrigada, Kelly. Vamos deixar então eles responder. Vamos lá, professor Alexandre, sua opinião aí diante desses fatos que Kelly Calha acaba de trazer aqui pra gente. É engraçado, né? Mas a sensibilidade que ela está trazendo, ela é curiosa, que é o seguinte. Esse ano nós vamos ter as eleições gerais ali, né? Nós vamos ter eleições para o Senado, para o governo, presidente da República, quer dizer, ali a gente vai tem uma questão ali eleitoral que agrava as discussões. Numa situação normal, de normalidade, esse projeto do ICMS andaria mais devagar, porque afeta os estados e os senadores têm que fazer as trocas políticas com os governadores. Só que agora o que acaba acontecendo? Tem as eleições, né? Imagina, o Rodrigo Pacheco, enfim, os deputados que puseram a mão nesse projeto de lei, vendendo essa ideia de que reduziram o ICMS de combustíveis e gás aí no meio, para lembrar que o gás é um componente importantíssimo para as famílias, né? Energia elétrica, e as contas estão aí bombando, né? Telecomunicações, que é um item essencial hoje. Todas as pessoas hoje usam celular para internet, mais para internet, para telefonia normal, né? E transportes, quer dizer, é um coringa eleitoral muito forte para ser usado. Por outro lado, os governadores estão reféns dessa discussão. Por quê? Por mais que eles sejam contra a redução dos tributos, eles não são loucos também de botar a cara em público para dizer que são contra isso. Ainda mais em ano eleitoral, não é? Então, a eleição acaba agravando essas discussões no sentido de que a probabilidade de que isso passe aumente, ou pelo menos seja maior do que em períodos de normalidade, não é? Então, essas informações que ela está trazendo são muito interessantes, porque é da natureza do Senado que os senadores se envolvam com os governadores e, como é que eu posso dizer, e acolham sempre as recomendações dos governadores, né? Mas agora meio que está assim, os senadores estão mais preocupados com isso, porque é uma moeda eleitoral muito forte, os governadores têm outras moedas eleitorais, né? Mas para o deputado e para o senador, esse é um coringa muito mais forte, vamos dizer assim, relativamente falando para eles do que para o governador. Por outro lado, os governadores estão de mãos amarradas, porque eles não podem ser contra um projeto como esse que afeta todo mundo, né? Então, assim, se eu pudesse dar um chute, eu diria que em situações normais esse projeto não andaria tão rápido, mas ele precisa andar porque o STF mandou alterar o ICMS, né? E por outro lado, eu diria que a probabilidade dele de aprovação antes das eleições é muito alta em função do calendário eleitoral, né? E a sua opinião? Não, aí? eu concordo absolutamente com o que o Alexandre falou. Quer dizer, todo mundo quer ficar com o bônus, mas ninguém quer ficar com o ônus. Então, qual que é o bônus? O presidente da República dizendo que ele encapou esse projeto para o Congresso Nacional, e aí uma redução dos combustíveis, de energia elétrica, uma redução da inflação, terá esse discurso eleitoral ao seu favor. Por outro lado, os governadores, como o professor Alexandre disse, eles não podem simplesmente dizer não, porque senão
essa conta, olha, a inflação está alta por sua causa, porque você barrou, porque você fez pressão juntamente com os senadores. Lembrando também que Senado entra na eleição deste ano. Então, qual que seria a saída intermediária que a Câmara já sinalizou? Que seria uma espécie de compensação pela perda do ICMS. Então, teria aí um abatimento no pagamento de dívidas dos estados com a União. O presidente Jair Bolsonaro disse que se isso ocorrer, ele vai vetar. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, bom, vocês vão ficar com todo o bônus, mas vocês não querem ter o ônus da perda de arrecadação. É um trade-off, é uma escolha conflitante aí. Os governadores, eles estão meio encurralados. Se eles disserem não, eles ficam com a arrecadação, mas tem todo o ônus político disso, que significa a perda de votos. Se eles falarem sim, do jeito que está, sem nenhuma compensação tributária, uma compensação em pagamento de dívidas, eles não ficam com ônus político, mas terão o ônus da perda de arrecadação. É uma situação complicada. Agora, só pegando também um gancho do que a Kelly colocou, de outra proposta que surgiu, sobre a tributação de lucros e dividendos. Isso seria horroroso, né? Sempre quando a gente tem aí, sim, uma tributação em cima da Petrobras ou um tabelamento de preço, ou seja, uma intervenção direta na Petrobras, ou no lucro da Petrobras ou no preço da Petrobras, invariavelmente leva a uma situação de desincentivo à produção. O preço está alto por uma razão. O preço está alto não porque a Petrobras é gananciosa, como muitos políticos dizem por aí. O preço está alto porque o bem está escasso. Então, simplesmente tabelar preço, aumentar tributação sobre lucros, não vai fazer com que da noite para o dia se produza mais, Paula. Vai aparecer mais petróleo, mais gasolina. Não, pelo contrário, a gente está até falando em escassez do diesel. Então, pelo contrário, se você tributa mais ou se você tabela preços, enfim, o que acontece? Você desincentiva a produção de médio e longo prazo. E aí você gera um outro problema. Você gera o problema da escassez. E porque muitos investidores vão sair deste mercado e vão falar, mas por que eu vou colocar dinheiro na Petrobras se a Petrobras não está visando o lucro do acionista? Muita dor de cabeça, eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar em ações da Ambev, por exemplo. Para que a Petrobras? E aí você começa a descapitalizar a Petrobras, como já ocorreu em 2014, 2015. Então essa não é uma solução viável. Sabe qual é a solução para tirar todo esse peso em relação à Petrobras e essa discussão de combustível? Privatiza logo, que acaba toda esta discussão. Tira este ônus das costas do governo. Olha, Gani, você tocou num tema aí muito importante, que a Débora vai atualizar mais informações sobre isso exatamente, mas só antes disso, eu ia me despedir da Kelly Cali, mas a Kelly tem uma informação importante já sobre esse assunto que nós estamos falando aí, já de manifestação dos governadores indo, já querendo buscar o STF aí por conta desse projeto, né, Kelly? Atualiza essas informações pra gente, por gentileza. Paula, antes dessa discussão do teto do ICMS, né, o presidente Jair Bolsonaro enviou hoje, na verdade, exatamente há 2 semanas, o presidente Bolsonaro enviou ali para o STF, né, um pedido, uma ação, dizendo, né, que o CONFAZ estaria discutindo por meio ali de um documento interno dos secretários, né, estaria descumprindo uma legislação que foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados e no Senado ainda em março, tá, naquele bojo daquelas primeiras ações depois da retomada, de fato, das atividades, enfim, da equalização do preço dos combustíveis entre os estados, né? Então, o presidente Bolsonaro enviou essa ação, uma argumentação que tinha sido do Rodrigo Pacheco dias antes, enfim. E aí, no mesmo dia, o André Mendonça, que acabou sendo escolhido como relator dessa ação por sorteio, a gente sabe que no STF a relatoria ocorre por sorteio, né? Então, ele foi escolhido como relator por sorteio, e aí, no mesmo dia, proferiu uma decisão cautelar, dizendo ali que os estados, de fato, revogassem essa documentação interna, que passassem a executar de uma maneira que houvesse, de fato, essa equalização do preço dos combustíveis. Falou ali em congelamento tem desde novembro do ano passado, né? E os estados, então, recepcionaram essa decisão, com o FAZ, na verdade, que é o Conselho dos Secretários Fazendários, e tinha um prazo ali, tinham que dar uma resposta até a semana passada para o STF. Essa resposta não aconteceu. A
a expectativa era de que, como eles foram citados em conjunto, né, eles dessem ali uma resposta em conjunto, né? A liminar está valendo, tá? E aí o que acontece? Eu acabei de conseguir aqui a informação que, na verdade, eles mudaram ali a estratégia, né? Eles não vão enviar a resposta como conselho, e sim como Estado, ou seja, cada Estado ali tem que enviar a sua resposta do seu secretário fazendário, especificamente da sua célula fazendária, né? Então, diferente do que a gente estava aguardando, uma manifestação do Conselho como um todo, a gente vai ter, então, uma manifestação individual. Por que isso passa a ser importante, essa informação? Porque aí a resposta de cada Estado, ela tende a ser mais demorada, porque não é uma resposta blocada, tá? Cada Estado pode ali, se assim entender, apresentar uma resposta muito localizada, o que pode também dificultar o andamento da ação, tá? Volto com você aí, Paula. Tá certo. Obrigada, Kelly. Obrigada, Kelly. Kali, vou me despedindo aqui da Kelly. Daqui a pouco ela volta para trazer mais informações diretamente lá de Brasília. Mas antes disso, deixa eu só rapidamente, já que o Gani tocou na questão da Petrobras, de privatização, a Débora tem uma informação também muito importante agora. Vamos lá, Débora, atualiza pra gente, por favor. Pois é, essa coisa do governo continuar sendo ou não acionista majoritário, né? E aí agora, pela manhã, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estava numa entrevista a uma rádio, e ele falou, inclusive, nessa entrevista, que ou se privatiza a Petrobras ou medidas mais duras terão que ser tomadas, já que a companhia não tem função social e também não tem função estruturante. Né? E para isso, o que aconteceria? Essa medida mais dura seria justamente deixar de ser o sócio majoritário da companhia. Para isso, né, o governo cogitaria, então, vender 14% de suas ações, seriam as ações da Petrobras, né, que o projeto de lei venderia num projeto de lei de uma discussão mais rápida, as ações que tem no BNDES, né, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em torno de 14%, deixando assim, então, né, de serem os majoritários nessa história, os acionistas majoritários, já que com tudo que acontece, acaba que o governo federal termina sendo o mais responsável, o desgaste maior acaba recaindo para o governo, já que ele é o acionista majoritário. Então, o Arthur Lira, nessa entrevista agora pela manhã, falou sobre isso, né? Eu não lembro, Paula, sinceramente, de ter ouvido esse tipo de possibilidade em alguma outra oportunidade. Foi a primeira vez que eu ouço uma conversa sobre essa, de tipo, do governo ter nessa mentalidade, essa possibilidade de deixar de ser o acionista majoritário. Lembrando também que o próprio ministro Paulo Guedes falou em Davos agora nesses dias sobre essa questão, de novo, da privatização da Eletrobras. Ele reforçou sobre isso, que se o Bolsonaro for eleito, ele vai sim bater nessa tecla da privatização da Eletrobras, colocar em andamento isso. E ele, só para complementar, Débora, um ponto importante que o Guedes falou, que é a questão da pandemia que atrapalhou realmente a privatização não ter sido feita já desde o início do governo, desse governo. E aí vem uma outra questão, né? Quando que isso aconteceria, como que isso aconteceria, porque muitos defendem também que isso não é uma coisa para acontecer no curtíssimo prazo, isso é uma coisa que demoraria, é todo um processo. Mas, enfim, agora se levanta aqui do outro lado, através do Arthur Lira, essa possibilidade, então, do próprio governo deixar de ser o acionista majoritário. Eu queria entender a opinião de vocês, a sua, professora, a sua também, Alan, sobre isso. Como que vocês veem? Isso seria realmente uma possibilidade mais palpável ou não? Isso também daria para poder acontecer no curtíssimo prazo? Tiraria do governo essa responsabilidade realmente ou não? Recairia somente sobre a companhia? Como é que vocês avaliam, então, essa possibilidade? Vamos começar com o Alexandre, por favor, professor. Você sabe que é um movimento muito curioso, né? O Bolsonaro, por ser um militar e, portanto, um funcionário público de carreira, tem uma inclinação natural a acreditar que o Estado deva intervir na economia. Essa, na verdade, é a história dele, né? Aí, por isso que surgiu aquela história de liberal na economia, conservador nos costumes, porque se começou a pensar, pelo menos ele vendendo essa ideia, né, de defender mais o livre mercado. E ele entrou numa curva de aprendizado, que durante o processo eleitoral ele foi abrindo o discurso dele mais para o livre mercado, mas não foi uma convicção assim muito profunda, né? Quando o governo começou, ele foi colocado diante de dilemas como esse da Petrobras. E a gente tem um aprendizado da Dilma também, de que você intervir na Petrobras causa desarranjos fortes, não é? Que podem desaguar no impeachment, em ação judicial, enfim. E aí o que acaba acontecendo? Ele se cansou de ser criticado por coisas que, em princípio, ele não tem culpa,
preço internacional dos combustíveis, e ele internalizou um aprendizado importante de que não é papel do governo discutir preço internacional de combustível, ou assumir o problema disso. Veja só a quantidade de tempo que ele se dedica a esse tipo de discussão, que ele poderia estar dedicado à melhora da economia em geral. Então, não é da formação dele, né? Veja que a Petrobras ganhou gás no governo, no regime militar, né? O Geisel dormiu em cima da Petrobras, né? E aparelhou a Petrobras para ser o que ela é hoje. Não foi ele que criou a Petrobras, mas ele praticamente, durante a crise internacional do petróleo, né? Ele interviu muito na Petrobras, e essa dinâmica de intervenção veio se mantendo ao longo do tempo, porque a população acaba achando meio que ilegítimo, mas o Bolsonaro agora, no aprendizado dele, acredita, verbalizou isso, e eu acredito que seja sincero, de que seria melhor o governo não ficar se desgastando com essa história. E aí, se o preço internacional aumenta, isso é um problema dos usuários, das pessoas que usam combustível. Se você acha que o preço internacional está caro e que, portanto, o combustível é um preço injusto, bom, se você não quer andar de navio, você vai nadar. Se você não quer andar de avião, você vai a pé, entendeu? E aí isso vai ser um problema dos consumidores diretamente com quem vende. Né? Então, eu acho muito curioso esse fenômeno. Né? O governo comprou a ideia da privatização da Petrobras, está dando alguns passos para isso, e eu acredito que a população hoje esteja mais aberta a essas discussões, porque acho que está todo mundo convencido, desde do Petrolão, né, de que você ter uma empresa desse tamanho comercializando itens tão essenciais como combustíveis na mão do governo não é prudente, em função de corrupção, desperdícios, né? E em função também dessa confusão, porque a gente nunca sabe qual é o preço justo quando o governo está no meio. O próprio governo, o governo Bolsonaro, represou o preço dos combustíveis por 6 meses, né? Então, eu acho isso curioso, mas acho muito bom. O governo não precisa estar como operador de combustíveis, não é prudente que se faça isso, e eu fico satisfeito de ver que chegou um futuro que eu nunca imaginei que chegaria, né? De que essas discussões hoje andam com racionais econômicos, enfim, isso pode trazer melhorias aí para o Brasil. Maravilha, professor. Gani, sua opinião? Olha, concordo com o Alexandre e só complemento que foi uma mudança não só do presidente, mas também do próprio Arthur Lira. Há pouco tempo, o presidente da Câmara dos Deputados dizia que a função da Petrobras era também pensar no social e não só em lucro, como se fosse ali uma administração gananciosa que só pensava em lucro, e como eu expliquei anteriormente, não se trata disso. E há uma mudança importante na fala do presidente Arthur Lira e na própria postura do presidente Jair Bolsonaro, como frisou bem o Alexandre Pacheco agora. Essa solução colocada pelo Arthur Lira seria muito parecida com a solução da Eletrobras. Então não é aquela venda total, a privatização de fato. O que ocorre? Lança-se novas ações, o setor privado compra essas ações, como você tem mais novas ações, há uma diluição da participação do governo. Então, o acionista majoritário pela venda das novas ações, desse follow-on, se torna o setor privado e não mais o governo. É claro que não vai ser uma operação simples, né? Não é simplesmente falar, não, vamos vender novas ações, pede autorização para a CVM e da noite para o dia está resolvido o problema. Isso vai passar pelo TCU, isso passa também pelo Congresso Nacional, isso passa também pelo aval do STF, não vai ser uma discussão fácil. Mas, pelo menos, olha só que avanço, a gente está discutindo esta possibilidade. Acho que por ser um ano eleitoral, já tem a própria privatização da Petrobras, da Eletrobras, desculpa, com esse formato de vendas de novas ações, já está bem adiantado, acredito que ele irá se concretizar agora em junho, julho. Por conta disso, acho que seja muito difícil passar uma privatização da Petrobras. Já tem uma em andamento, difícil, uma negociação dura, gerou barulho e é um ano eleitoral. Então, agora, a sinalização é positiva. E vamos lembrar também que a própria sinalização do Arthur Lira, aí da base do governo, do próprio Jair Bolsonaro em relação ao tema e do próprio Paulo Guedes
no Fórum de Davos, eles estão sinalizando para o mercado também. É lógico que você não se elege com o mercado financeiro, mas o mercado financeiro ele é um player importante para dar governabilidade e também para dar uma certa estabilidade no país, né? Quando o mercado financeiro reage mal, juros sobem, dólar sobe, isso acaba afetando a economia real. Então ele também está tentando conquistar um setor bastante importante da sociedade, que é o mercado, dizendo, olha, o nosso governo será um governo pró-mercado, um governo liberal. Acho que este tema fica, se o Bolsonaro for reeleito, este tema fica para o seu próximo mandato. Bom, eu vou me despedir do professor Alexandre Pacheco, porque senão ele vai me matar e não vai voltar nunca mais. Professor, muito obrigada. Desculpa exatamente, a gente acabou se estendendo aqui, estamos há 1 hora aqui já falando, mas sempre muito bom, muito esclarecedor, né? Ter aí a sua opinião, sempre muito importante aqui pra gente. Muito obrigada.